Já testou o compartilhamento? Eu acho que já está aparecendo, né? Tá aparecendo, carro. Deixa eu só fazer a introduçãozinha, né, para Tá bom. ficar formalmente gravado, aí depois compartilha. Tá ótimo. Podemos começar, né, Maria Luísa? Tem mais ninguém de acesso? Deixa eu ver. Bom, mas já está gravando. Então, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe, trabalho aqui no núcleo da ENSE e eu vou conduzir, né, moderar aqui o sexto seminário do núcleo. Esses seminários têm como objetivo dar visibilidade à produção de pesquisa da ENSE, extensão e outros projetos, né, em colaboração com outras áreas do IBGE e também projetos de livros produzidos por docentes e discentes na escola, mas a grande maioria da produção de pesquisa e extensão gira em torno do PIBIC, né, que são projetos de pesquisa, e PPAG, que são projetos de graduação que não são de iniciação científica. Enfim, toda essa produção de pesquisa ela fica catalogada no documento que a gente chama catálogos, né, de projetos, né, da ENSE, que desde 2022 é elaborado, catalogado, e ano a ano ele é atualizado com novos projetos. Inclusive, fica aqui o registro, né, que estamos com um período aberto, até sexta-feira agora, para atualização para essa edição de 2025. Né? Então, os professores que ainda não fizeram a atualização, caso tenha tido mudança substancial no efetivo do corpo, do recurso humano do projeto, que o faça, que anuncie ali, e também os novos projetos que sejam catalogados para compor essa versão anual de 2025. Bom, outro ponto que vale a pena lembrar é que essas horas aqui, para os alunos da graduação e da pós, contam também com atividades complementares, né? Então, vocês podem encaminhar e-mail para o pesc.ence@ibge.gov.br, informar a matrícula e o nome, para a gente providenciar isso aí depois. Então, o evento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado na página da ENSE, lá no espaço virtual nosso, da escola, né? E, enfim, voltando aqui agora, a professora Carla, agradeço a participação, né, de antemão, e vamos começar então com a apresentação da professora, com o tema clusterização espectral, utilizando a matriz laplaciana sem sinal normalizada. Então, passo a palavra aí para a professora. Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer ao Luiz Felipe e à Maria Luísa pelo convite. Esse trabalho, ele teve origem teve origem e findou, né, com uma orientação de iniciação científica no PIBIC aqui na ENSE. Ele iniciou ano passado e terminou agora em agosto desse ano. Eu orientei junto com o professor João Domingos do Colégio Pedro II, alunos Jean Jaime, que foi até apresentado recentemente esse trabalho na última jornada de iniciação científica que aconteceu aqui na ENSE no início de novembro. Só para fazer uma introdução do tema, né, o que é uma clusterização? Né? A gente tem um conjunto de dados, né, que em alguns momentos a gente quer agrupar esses dados para encontrar certos padrões. Né? Esse problema de agrupar dados ele é uma tarefa bem complicada, né? Tendo em vista um volume expressivo de informações que é produzido diariamente e disponibilizado. E na literatura existem alguns algoritmos que fazem essas clusterizações. Dentre eles, a gente pode destacar dois clássicos, que é o Camis e o Oaktrap, e tem alguns espectrais. Esse nome espectrais a gente vai até ver posteriormente, porque esses algoritmos eles estão relacionados
a matrizes. E essas matrizes elas vão representar esse conjunto de dados. Em várias situações, esses conjuntos de dados eles podem ser modelados por um objeto matemático denominado grafo, onde grafo, falando assim formalmente, né, e ao mesmo tempo informalmente, ele é definido como um par ordenado, onde a primeira entrada desse par corresponde a um conjunto de vértices isolados. Nesse exemplo aqui, nessa figura, esses pontos isolados que estão aqui são essas carinhas aqui das pessoas, e que são denominados também de nós ou vértices. E na segunda entrada desse par ordenado, eu tenho um conjunto que representa as ligações entre esses vértices. Por exemplo, nesse caso aqui, essas ligações estão representadas por esse segmento de reta. Então, eu tenho esse objeto matemático, que é o grafo que muitas vezes pode modelar o conjunto de dados que a gente queira fazer a clusterização. E dado esse objeto matemático, a gente pode representá-lo através de várias matrizes. Por exemplo, a gente tem duas matrizes clássicas, né, que são a matriz de adjacência, que é uma matriz quadrada de ordem n, onde cada entrada recebe a posição 1 se o vértice que está na iésima linha for ligado ao vértice que está na jésima coluna. E quando esses vértices não forem adjacentes, a gente representa a entrada dessa matriz na posição correspondente por 0. E a outra matriz também, que é uma matriz bem utilizada na literatura, uma matriz diagonal, onde nas entradas da diagonal principal entram os graus de cada um dos vértices do grafo. O que significa um grau, né? Por exemplo, aqui nesse vértice onde está meu mouse, o grau representa o número de ligações que estão aqui, que incidem nesse vértice. Então, se eu for ver aqui, eu tenho 8 ligações, então o grau desse vértice seria 8, e aí a gente constrói essa matriz diagonal. Existem matrizes, né, que eu vou alguma delas citá-las aqui, que elas são obtidas através da matriz de adjacência e da diagonal de graus, né? Uma delas é a matriz laplaciana, que a gente denota por L, que é a matriz D menos a, e aí a gente tem uma versão da laplaciana normalizada, que eu denoto por Ln, que é dada por essa expressão aqui, onde essa matriz n representa a matriz identidade de ordem n, uma matriz cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E essa matriz D elevado a menos e meio, no fundo, é uma matriz também diagonal, onde as entradas da diagonal principal é 1 sobre a raiz quadrada dos graus. No fundo, é 1 sobre a raiz de cada uma das entradas da diagonal. E uma outra matriz também que a gente denota por Q, que é a laplaciana sem sinal, ela também é uma combinação envolvendo a adjacência e a diagonal, dada pela soma, e a gente também tem a versão normalizada dela, que eu denoto por Qn. O objeto principal desse projeto foi estudar a clusterização usando essa matriz Qn, que eu vou explicar com maiores propriedades posteriormente. Aqui eu fiz um exemplo, eu peguei um grafo pequeno, né, com 5 vértices, aí eu tenho aqui a matriz diagonal dos graus, né, eu posso ver aqui que o vértice 1, ele tem grau 4, porque tem 4 arestas incidindo nele, os outros, 2 e 3 têm grau 2, e os outros 2 têm grau 1, então eu tenho a matriz D. Quando eu pego uma coisa que eu não sei se eu enfatizei, essas matrizes são sempre quadradas de ordem n, onde n representa aqui o número de vértices do meu grafo. Aqui eu tenho a matriz de adjacente, você lembrando que é uma matriz de 0, 1, onde 1 representa a ligação entre vértices. Por exemplo, se eu estou rotulando aqui a primeira linha pelo vértice 1, ele vai receber fora da diagonal principal entradas iguais a 1, porque ele está ligado a todos os vértices do meu grafo. E aí, através dessa expressão aqui, eu determino a matriz sem sinal normalizada, que é dada por essa matriz aqui. Eu coloquei essa aproximação aqui porque esses valores, alguns deles foram aproximados. Com isso, né, dado o conjunto de dados e a gente modelando esses dados por um grafo e pegando essas matrizes associadas, a gente tem o que a gente vai entender por clusterização espectral. O que é uma clusterização espectral? É uma técnica que usa propriedades de matrizes associadas a grafos para encontrar clusters de formas complexas. Na literatura, a maioria dos métodos espectrais conhecidos, eles usam ou a laplaciana ou a sua variação
normalizada, que é a LN, né, que eu estou denotando por LN, que foca em diferença de tipo de cortes e separação. A proposta desse trabalho, né, o foco principal desse trabalho, foi explorar a matriz laplaciana sem sinal normalizada QN, que foca em coesão e proximidade. Essa normalização, porque tem a Q que não foi normalizada, essa normalização ela faz um ajuste da influência dos vértices com base em seus graus, resultando em clusters mais equilibrados em grafos com variação significativa dos graus. Ou seja, eu posso ter ali o grafo modelando esses dados, os graus deles dos vértices sendo bem diversificados. Então ela faz tipo faz uma padronização ali de modo que eles fiquem mais equilibrados. E aí o objetivo principal desse trabalho foi avaliar o desempenho do método de clusterização espectral baseado na matriz QN em comparação com técnicas já consolidadas na literatura. Porque, como eu falei anteriormente, não existia nada na literatura envolvendo clusterização espectral utilizando a laplaciana sem sinal normalizado, então a gente quis ver qual seria o desempenho da clusterização espectral comparada com outros métodos associados a essa matriz. E aí os métodos comparados aqui que a gente vai utilizá-los são os espectrais, que dependem tanto da matriz L, LN, Q e QN, e os não espectrais, como eu comentei anteriormente, que é o CAMINS e o OCTRAP. Para fazer para ver a performance desse método de clusterização da QN, nós utilizamos, né, comparado com os outros métodos, nós usamos algumas bases de dados. Uma base aqui real, que é a base do Karatê Club de Zaccaria, quando eu falar posteriormente da análise dessa base, eu explico um pouquinho sobre ela. E também a gente vai usar uma outra base de dados que tem redes reais, que estão no site do Topology Zoo, e tem alguns grafos artificiais que foram gerados num paper de Assis et al., eu acho que em 2014, se eu não me recordo. E aí, para validar essas clusterizações, a gente vai utilizar algumas métricas de avaliação. Uma delas vai ser a modularidade, né, que mede a coesão das comunidades. Essa métrica, né, para valores altos, se ela tiver um valor bem alto, indica que os vértices de um mesmo cluster compartilham significativamente mais arestas entre si do que seria esperado ao ocaso, caracterizando as comunidades bem definidas. O coeficiente de silhueta, ele avalia simultaneamente a coesão, né, a proximidade do vértice em relação ao seu cluster, e a separação, ou seja, a distância em relação ao cluster vizinho mais próximo. E essa métrica, ela varia no intervalo de -1 a 1, de modo que valores próximos de 1 indicam clusters densos e bem separados, e para valores negativos revelam uma má alocação desses dados. E a gente também vai avaliar o tempo de execução dos métodos, dos algoritmos mencionados anteriormente. Desculpe. E aí, o método usando a laplaciana sem sinal normalizada, eu só coloquei aqui passo a passo como que a gente fez a estrutura do algoritmo para utilizar essa matriz laplaciana sem sinal normalizada. No primeiro passo eu tenho assim o grafo inicial, né, que tem ele vai ser considerado como sendo um único cluster com todos os seus vértices. No passo 2, esse grafo inicial, esse cluster, ele vai ser dividido em dois clusters da seguinte maneira. Dado esse grafo, eu pego a matriz QN associada a ele, calculo os autovalores dessa matriz, que são as raízes do polinômio característico associado a essa matriz QN, e aí, consequentemente, para cada autovalor, eu tenho um conjunto de autovetores. Aí, para o segundo maior autovalor, eu pego o autovetor associado a esse segundo maior autovalor. Esse autovetor, associado ao segundo maior autovalor da matriz QN, ele tem assim, uma particularidade. As suas entradas são positivas ou negativas. Existe um resultado na literatura que prova matematicamente a estrutura desse vetor, que é composta por essas entradas positivas e negativas. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai particionar
esse grafo em 2 clusters, onde num dos clusters eu vou ter os vértices que tiveram as entradas correspondentes nesse autovetor sendo positivas e no outro negativo. E aí, com isso, eu tenho um cluster inicial, fiz essa subdivisão dele, e agora eu vou ter que fazer essas subdivisões até chegar na quantidade de clusters desejado. E como que é feito isso? Que eu aqui descrevo no passo 3. Nesse momento, quando eu tenho 2 clusters, eu preciso saber qual cluster vai ser dividido em 2 partes. Aí a gente calcula de cada um desses clusters um parâmetro, um invariante do grafo chamado diâmetro, que representa a maior distância para cada par de vértices. O que tiver maior diâmetro, eu aplico todo o processo novamente, ele vai ser dividido em 2, e aí essa divisão hierárquica continua até que o número de cluster cá estabelecido seja atingido. Aqui, para ilustrar, né, eu só coloquei até o segundo passo. Eu tenho aquele grafo pequenininho que eu peguei anteriormente. Aí eu calculei, determinei a matriz laplaciana sem sinal normalizada dele, determinei os seus autovalores, que são esses valores aqui que são dados do lado esquerdo. A gente pega o segundo maior, que aqui eu estou destacando como sendo 1,83. Aí o autovetor associado a esse autovalor, que é o V2 aqui, tem essas entradas aqui. Como eu comentei anteriormente, as suas entradas são positivas e negativas. O que a gente faz? Agrupa os vértices que têm entradas correspondentes positivas. Então, aqui estaria no mesmo cluster o vértice 1, 4 e 5, que está representado aqui pelas essas bolinhas pretas, e o 2 e 3 estariam no outro cluster. E aí, se eu quisesse continuar essa subdivisão, o que eu teria que calcular? O diâmetro desse primeiro cluster aqui, que nesse caso o diâmetro é a maior distância para cada par de vértices, aí a distância aqui seria 2, esses 2 aqui teria distância 1, e aí eu pegaria esses aqui com o vértice preto, faria novamente o processo e fazia a divisão hierárquica. E aí, feito isso, né, apresentado esse algoritmo que envolve a matriz laplaciana sem sinal normalizada, a gente aplicou aqueles espectrais já existentes na literatura, esse com a QN e o Camins e o Walktrap, que não são espectrais. No primeiro grafo que a gente fez essas análises, né, comparativas, usando aquelas métricas de avaliação, é essa rede aqui que representa o clube de karatê de Zacarias. Inicialmente, essa rede, esse grafo, né, não tinha uma divisão em 2 clusters. Era um clube de karatê, onde os vértices aqui eram as pessoas que praticavam o karatê, e aí, se elas tivessem alguma relação social, eu representava por uma aresta aqui ligando esse par de vértices. Só que, dado algum momento, que eu não me lembro muito bem da história, essa rede ela foi dividida em 2 clusters, porque o administrador do clube e o instrutor tiveram algum problema, que eu não lembro qual foi a questão, e aí eles dividiram essa rede em 2. Quem ficou com o instrutor e quem ficou com o dono da academia. E aí, nessa rede do Karate Club, a gente aplicou os algoritmos espectrais, incluindo o que tem associado à matriz QN, e também os não espectrais, e a gente fez uma análise aqui dessas medidas de avaliação, que é a modularidade, silhueta e aqui o tempo de execução do algoritmo. A gente pode observar também, essa é uma rede pequena e também ela só tem 2 clusters, né? Que aqui, em relação à modularidade, né, os algoritmos envolvendo os espectrais que estão aqui, L, LN, Q e QN, tirando o Q, né, tiveram praticamente o mesmo comportamento. Quem teve aqui o pior índice de modularidade foi o Camins. Em relação à silhueta também, os algoritmos espectrais tiveram assim, uma boa performance. Em relação ao tempo, o melhor aqui foi o Walktrap, que é um algoritmo super rápido, mas os espectrais aqui também foram bem competitivos nessa análise desse grafo simples, né, porque só tem 2 clusters. Quando a gente vai ver assim, os resultados nessa base do Topology Zoo,
que contempla 127 grafos reais de topologias de redes de internet. Nesses grafos aqui, a gente tem grafos cujo número de vértices varia entre 10 e 150 e o número de arestas entre 15 e 320. Essas redes, elas são bem assim, tem redes muito densas e pouco densas. O que significa isso? Rede, assim, grafos com muitas arestas e poucas arestas. Nesses grafos dessa base de dados, a gente não conhecia, ele não tinha um gabarito. O que significa ter um gabarito? No exemplo anterior do Karate Kid, eu sabia quantos clusters nós tínhamos, aqui não. Então, para a gente determinar o número de clusters ideal, nós utilizamos a função kgraph, né, implementada com base no pacote NBCluster do R, que aplica o índice de silhueta como critério para selecionar o número ideal de cluster. Então, para cada um desses grafos aqui, a gente aplicou essa função e aí tínhamos o K ideal, né? E aí, com isso, a gente aplicou os métodos de clusterização espectral e os dois que não eram espectrais. Como a gente pode observar aqui nesse gráfico de barra, né, ele revelou assim, um trade-off, ou seja, que nenhum método vence em tudo. E aqui a gente está analisando, desculpa, eu esqueci de comentar, né, o desempenho médio em relação àquelas 3 métricas, modularidade, silhueta e tempo de execução. A gente pode observar aqui que o Walk-Trap, né, é o que tem a melhor modularidade média, né, que a gente pode ver aqui que é 0.344. E é o mais rápido. Aqui eu não representei, mas o tempo de execução dele é muito próximo de 0. Já o Caminhos, aqui se eu for ver o Caminhos, ele que tem a melhor silhueta média, né, que aqui, ó, 0.318. Só que o Caminhos, ele é 35 vezes mais lento do que o mais rápido, que é o Walk-Trap. Em relação aos métodos espectrais, a gente pode ver que as médias desses métodos são competitivas, mas elas não são as melhores, né? E aí a gente também analisou dentro dessa base de dados do Topology Zoo a consistência de contagem de vitórias. Qual foi o método que ganhou em modularidade em silhueta? A gente pode observar aqui que até a gente fez que a gente pode observar aqui que nenhum método ganhou em tudo. O Walk-Trap é o vencedor em modularidade, né? A gente pode ver aqui que ele teve 60 vitórias, né? Enquanto o Caminhos é o vencedor absoluto em silhueta. Ele teve 88 aqui vitórias nessa métrica. E o melhor espectral foi o QN, que teve aqui 50 vitórias na modularidade e 49 aqui na silhueta. Em geral, né, o melhor entre todos os métodos espectrais foi o QN, ele até superou o tradicional, que é o LN, que teve na modularidade 43 vitórias. Já nessa base de Assis et al., essa base ela consiste, né, de 240 grafos artificiais desenvolvidos para problemas de divisão territorial. E esses grafos, né, eles têm 512 vértices ou 1024 vértices, com densidades também bem variadas, ou seja, tem grafos que têm poucas arestas e grafos com muitas arestas. E aí esses grafos eles foram organizados em 2 configurações. Os grafos que têm 512 vértices, eu esqueci de comentar que nessa base a gente tem um gabarito com o número de clusters ideal. Para os 512 vértices, o número de cluster é 10, né? E com as redes de 1024 vértices, o K, né, que é o número de clusters, é 20. E nesse caso aqui, as estruturas, como eu mencionei anteriormente, topológicas desses grafos são bem variadas, garantindo diversidade nos cenários de testes. E a gente pode observar aqui nesses 2 gráficos aqui, ó, primeiro de contagem de vitórias, né, o Caminhos foi o que teve a melhor performance em relação tanto à modularidade quanto à silhueta.
Mas o que a gente está propondo, né, que é o espectral KN, em relação à modularidade, ele também teve um bom desempenho. Na silhueta, nem tanto, porque o LN ganhou aqui dele. Em relação ao tempo computacional, todos os espectrais são bem competitivos, né, mas ninguém ganha do OakTrap, que é o mais rápido, e o Caminhos é o mais lento entre eles. E aí, como pela diversidade dessa base de dados, a gente pôde fazer alguns testes estatísticos usando métodos não paramétricos, que foi o Croscoe-Wallace, que avaliou se havia diferença significativa nos métodos para modularidade, silhueta e o tempo. E aí o Dan Benford identificou pares com diferenças bem significativas após a aplicação dos Croscoe. E aí a gente obteve aqui, aplicando esses métodos, esses testes estatísticos, né, a gente formou aqui um grupo de elite, que continha o Caminhos, né, o LN e o QN, sem diferença significativa entre eles em relação à modularidade e à silhueta. O método que usava a Laplaciana sem sinal e o OakTrap apresentaram qualidade estatisticamente inferior, né, piores em modularidade e silhueta. E nesse grupo de elite aqui, que teve a melhor qualidade, eles tiveram assim algumas diferenças em relação ao tempo de execução. O Caminhos é melhor em qualidade, mas ele é 20 vezes mais lento do que o mais rápido, né, que é o OakTrap. Mas o OakTrap ele é rápido, mas ele é pior em qualidade. E o QN ele teve um equilíbrio entre a qualidade e o tempo. E aí, quais foram algumas conclusões que nós tiramos desse trabalho, né? A análise validou o nosso método proposto, né, como uma alternativa robusta e identificou, um claro trade-off entre as diferentes abordagens de clusterização, onde a escolha do melhor método depende muitas vezes dos objetivos da análise, né? O método proposto QN é estatisticamente equivalente aos melhores algoritmos em modularidade, mostrando-se adaptável a diferentes topologias do grafo. E a análise comparativa ela revelou um claro trade-off entre as diferentes abordagens. O OakTrap, né, destacou-se pela sua excepcional eficiência computacional, tornando-se ideal para as aplicações que demandam velocidade. Já o Caminhos, por sua vez, ele demonstrou superioridade na formação de clusters coesos e bem definidos. Na métrica silhueta, eles têm alta silhueta. Contudo, em relação ao seu tempo de processamento, ele tem um tempo muito maior comparado com os outros. E os métodos espectrais, em particular o LN e o QN, proporcionaram como um excelente equilíbrio entre a qualidade de clusterização e o custo computacional. E, além disso, né, a gente acha que a principal contribuição desse trabalho foi evidenciar a importância da normalização para a matriz laplaciana sem sinal, porque em relação à matriz Q, quando ela não se tem a normalização dela, ela apresentou, né, esse método espectral que utiliza essa matriz, ele apresentou um desempenho inferior em relação à modularidade, reforçando que o ajuste pelos graus dos vértices é um fator crucial para a extração de comunidades coesas. E a gente também observou que não existe um método universalmente superior. A escolha do método ideal depende intrinsecamente das características do grafo e dos objetos da análise. E como trabalhos futuros, né, o que a gente pensou? Né? Investigar outros critérios para a divisão recursiva dos subgrafos. Eu não sei se vocês se lembram que na hora que a gente aplica o algoritmo lá utilizando a matriz laplaciana sem sinal normalizado, a gente usou a divisão ali é feita no cluster que tem o maior diâmetro, né? Então a gente pode mudar esse método. Poderia usar, por exemplo, a modularidade parcial ou usar também, fazer a divisão no cluster que tem o maior número de vértices. E uma outra coisa também que a gente pensou que a gente pode fazer é a aplicação desse método QN em outras redes que talvez poderiam nos fornecer mais insights sobre a sua generalização e utilidade prática. Aqui eu tenho algumas referências e agradeço a atenção de todos.
Obrigado, professora Carla, pela ter aceito o convite, pela apresentação. Lembro aqui aos alunos, né, que porventura estejam na sala de graduação, que o tempo, a hora aqui do seminário, servirá também como atividade complementar, horário, hora de atividade complementar. E caso não entrem com o login e nome e matrícula, mandem e-mail para o nupesc.ence@ibge.gov.br para a gente providenciar essas horas, tá? Bom, se houver alguma pergunta ou comentários, pode ser feito a qualquer momento a partir no chat, né? Ou pelo, pelo fone mesmo, pelo microfone. E no final a gente deixa aí alguns minutinhos se tiver alguma pergunta. Bom, dando continuidade às apresentações, agradeço aqui a presença do professor Miguel Bruno. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor. E o tema apresentado que ele apresentará será Regimes de Crescimento de Política Econômica no Brasil, um modelo antidesenvolvimento. Professor Miguel, eu passo a palavra e o ambiente virtual. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Eu vou, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Está aparecendo aí ou não? Para mim, ainda não, Miguel. Ainda não, né? Ainda não. Espera aí. Ele está dando algum problema aqui que eu não sei. Se eu, Luiz Felipe, talvez seja o caso de eu enviar para você. Ok, Hoje eu tive dificuldade de acesso, demorei 15 minutos para poder entrar na nossa reunião aí. ok. Infelizmente, informática é assim, né? Eu vou tentar mais uma vez, porque é no canto direito aqui, enfim, vamos lá. Onde é que está aqui? Ele está listando aqui o que não é o meu. O meu layout aqui ele fica no canto superior O direito. compartilhamento, né? É, Não é isso? Compartilhar? No canto, no alto à direita. perfeito. Apareceu? Ainda Alô? não, ainda não. Então, obter o aplicativo PowerPoint, compartilhar. Então, eu teclei compartilhar. Aí ele está indo para o OneDrive. Não é isso. Não é isso. Está meio complicado hoje, infelizmente. Peço até Você quer me desculpa para você. passar? Você consegue me passar pelo Teams, Miguel? Então, eu acho que eu vou te passar pro teu WhatsApp. Pode ser? Infelizmente, eu vou passar pro teu WhatsApp, tá? Só vou fechar aqui o PowerPoint e tá lá. Eu vou pegar aqui, só um minutinho só. Complicado isso aqui hoje. Pronto, achei o arquivo. Foi. Recebeu? Luiz Felipe?
Sim, recebi. Só estou Recebeu. conectando Ah, tá. Não, o WhatsApp Web. só para Estou confirmar aí. conectando o WhatsApp Web. Um minutinho. Baixar no teu computador e depois carregar ele para dentro, né? Exatamente. E agora, exatamente nesse momento aqui que eu vi aonde eu deveria ter entrado, porque tinha uma lista enorme de arquivos em Excel, PDF, tudo. E o último é justamente procurar no computador o PowerPoint. Mas agora deixa. Bom, então, esse conjunto de slides, ele reúne alguns dos resultados da pesquisa que eu venho desenvolvendo com o apoio do CNPq. E pode avançar, Luiz, por favor. E o tema do projeto, o título é Produtividade, Transição Demográfica e Condições de Vida, um estudo dos efeitos de interação das tendências macroeconômicas ou da dinâmica macroeconômica com as mudanças na estrutura etária da população brasileira. Então, ele abarca toda essa problemática da gente saber se, de fato, a economia está aproveitando a janela de oportunidade demográfica ou se ela já perdeu ou vem perdendo. Quer dizer, não é algo trivial, porque tem várias formas da gente tentar mensurar isso. E pode avançar. Só para vocês se situarem nesse projeto, ele, ele é estruturado em 5 módulos. O primeiro módulo é o módulo da dinâmica da produtividade. E por que produtividade? Porque tanto os estudos em desenvolvimento econômico quanto em história econômica, eles são unânimes em afirmar o seguinte: a variável-chave do desenvolvimento é a produtividade. Tá? Isso começou desde a Revolução Industrial. A produtividade crescendo, o PIB per capita cresce e a renda per capita familiar acompanha. Isso é praticamente uma regularidade ou uma lei econômica que vale para qualquer país. Então, a gente tem, nesse primeiro módulo, que eu denominei módulo da dinâmica da produtividade, o segundo módulo, dinâmica demográfica, onde a gente vai tentar acompanhar, medir o que está acontecendo como o impacto da transição sobre a economia e sobre a sociedade. O módulo 3 é a dinâmica macroeconômica e o módulo 5 é justamente o módulo que vai juntar a dinâmica da produtividade sobre as condições de vida. Porque as condições de vida elas vêm melhorando, claro, a nível tendencial desde a Revolução Industrial por causa dos investimentos em tecnologia, em ciência, inovação, então elevando o PIB per capita e puxando o desenvolvimento econômico. Claro, não necessariamente resolvendo todos os problemas de distribuição de renda, de riqueza, que aí entram as políticas públicas, as políticas sociais, tá? Mas a produtividade é o fator-chave. Pode avançar, por favor. Alô? Luiz Felipe? Alô? Beleza. Então, quer dizer, como eu coloquei ali, pode avançar mais um pouquinho. Vai clicando que ele vai abrindo, tem outras linhas que estão ocultas aí por causa da animação. É só apertar a seta de baixo.
Luiz, a gente não está vendo no modo de apresentação. Eu acho que ele tem que colocar no... Luiz Felipe, você tem que colocar no modo de apresentação, que não está no modo de apresentação. Tá? Até pulou aí uma boa parte do que vinha antes. E se eu tentar eu mesmo agora, Luiz Felipe, deixa eu tentar aí pela última vez. Vai, Talvez o Luiz precise parar de compartilhar. Se você quiser Luiz tentar me Felipe, enviar também, liga. eu vou tentar compartilhar. E agora parece que eu descobri aqui o local certo, que fica mais fácil porque eu mesmo controlo. Então, ele está preparando aí, apareceu, ok? Estão visualizando? Tá? Sim. Beleza. Mas aonde... Complicado isso, gente, porque onde é que eu vou avançar aqui? Ele parece que é um modo que não é exatamente de apresentação, mas está andando, né? Então, basicamente, o que eu vou falar para vocês hoje é uma das etapas, sobretudo a primeira etapa, que é o módulo de produtividade. Por quê? Porque tem chamado a atenção da gente que a economia brasileira, a gente está há 42 anos na renda média, tá? E a gente não consegue sair da renda média. Alguns colegas economistas, estudiosos do desenvolvimento, o Brasil está na armadilha da renda média. Eu particularmente, não acho que é pertinente essa ideia de armadilha. Na economia não tem armadilha, tem políticas corretas e políticas equivocadas. A variável-chave que permite aumentar a produtividade se chama, em economia, o estoque de capital fixo produtivo, que é basicamente o volume de máquinas, equipamento, instalações, infraestrutura, tudo. Ou seja, nesse momento a gente está usando uma parte do K da nossa escola, que é justamente as tecnologias de informação e da comunicação. A gente está em salas com cadeira, ar-condicionado, tudo isso é K. Tá? E a geração de emprego e renda depende diretamente do K. A gente pode considerar, por exemplo, que um país é tão mais rico quanto maior for o seu K. A gente decompõe aí de uma forma algebricamente simples a produtividade do trabalho. A gente está avaliando do ponto de vista global, não do ponto de vista de uma única empresa individual. A gente tem aqui o produto o Y, que é o PIB, sobre o número de pessoas ocupadas. E esse K sobre N é o volume de capital fixo por trabalhador ocupado na produção. Y sobre K é a produtividade das máquinas, produtividade do capital. Tá? Então, isso é uma variável super importante, e eu vou mostrar alguns fatos estilizados que têm nos preocupado bastante em termos de desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, cresceu no período desenvolvimentista 7,5% ao ano entre 1947, quando começa a série do IBGE do PIB, e depois ele perde essa trajetória, aquela setinha ali é para mostrar isso, e desde a década de 80 a gente está flutuando, né? A nossa economia, o PIB, o crescimento flutua em torno de uma tendência muito baixa de crescimento econômico, que é 2,2%. Claro, o ano passado deu 3,4%, esse ano vai dar menos e o ano que vem vai dar menos ainda por causa dos aumentos, né, que não cessam da Selic. E como é que a gente explica a saída daquela reta mais alta, de 7,5%? A gente pega a indústria de transformação, que é a indústria que tem o maior conteúdo tecnológico e complexidade econômica, a gente vê que ela começa a perder participação no PIB de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque nesse período desenvolvimentista que tinha vários problemas, você tinha uma concentração de renda elevada, várias críticas podem ser feitas. Mas o motor 2.0 da economia brasileira era a indústria de transformação, agora não é. A gente tem 70% do PIB brasileiro serviço, mas não serviço sofisticado, P&D, ciência, inovação, serviço tradicional, comércio, transporte, armazenamento e outros serviços correlatos. Tá? Então, isso é preocupante porque, como você tem um período longo aí de mais de 40 anos em 2,2% ao ano, a economia ficar flutuando, a depender do que o governo faz de correto ou equivocado,
a gente percebe que é algo estrutural. Por isso que é importante a gente usar séries de longo prazo, séries longas ou séries históricas, porque a gente está expressando um fenômeno que é estrutural da economia brasileira. Então, essa perda aqui, a saída desse trilho de 7,5 para esse trilho de 2,5, a inclinação nos dá essa taxa média de crescimento, porque, inclusive, esse eixo está em logaritmo neperiano aí dessa variável, do PIB. Com certeza foi a desindustrialização, que continua em curso, a desindustrialização. Esse é um fato. Tá? Existe uma boa vontade do governo, através da figura do vice-presidente Alckmin, que acumula os 2 cargos, né, de vice-presidente com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas o fato é que é muito pouco provável que a gente seja bem sucedido na reindustrialização com as taxas de juros que não param de crescer. Então, você tem um modelo econômico que ele é muito benéfico, muito favorável à acumulação rentista financeira e o seu sócio, que é o setor de commodities. São os 2 setores ganhadores desse modelo. Então, a gente vai caminhando e mostrar para vocês aqui uma mudança também de inclinação que está relacionado ao gráfico anterior. Nesse período em que o nível de emprego está em inglês, porque a gente tem um trabalho que a gente publicou lá fora com os franceses, para mostrar que você tinha uma sensibilidade da geração de emprego ao estoque de capital fixo produtivo disponível, mas ponderado por sua utilização. Você tem uma empresa com 100 máquinas, ela está usando 50, então o nível de emprego que ela gera é função de 50 máquinas. Ela poderia gerar mais se as 100 máquinas estiverem ligadas. Então, a gente tem que ponderar para ficar mais preciso esse diagrama aqui de dispersão. A gente observa uma mudança de inclinação que é bastante significativa, mais do que dobra. Então, você vê que agora a economia brasileira ela consegue gerar emprego com facilidade, mesmo crescendo pouco, crescendo 3%. Quando eu falo 3,5%, que é a média que a gente tem conseguido ter, é muito pouco para as carências do Brasil, as carências sociais e para o desenvolvimento. O Brasil precisaria crescer a 4%, 5% ao ano. Ele crescendo menos do que isso, ele vai problematizar o seu desenvolvimento. Então, a gente observa que uma variável explicativa é justamente o K. Aí significa a taxa de crescimento do estoque de capital fixo produtivo, que tem cresceu muito no período desenvolvimentista e agora está em tendência de declínio. Né? A gente tem até, nos estudos de financiarização, a gente tem chamado a atenção para o fato de que o Brasil hoje tem muita aplicação financeira e muito pouco investimento produtivo. Para citar um exemplo, a gente tem a taxa de investimento é essa formação de capital fixo, é o crescimento da taxa o fluxo de investimento produtivo sobre o PIB. No Brasil é 17% do PIB só. A China tem 42% do PIB em investimento produtivo. Tá, um momento só. Fechou? Eu estou falando. Fechou? Gente, uma intercorrência só um minuto. Gente, me desculpe aí por essa perturbação aqui, tá? Bom, voltando aqui, a gente tem uma queda tendencial da taxa de crescimento econômico, do crescimento do estoque de capital fixo produtivo, e isso é muito grave para o Brasil, né? Porque um país é tão mais rico, tem a renda tão mais alta, quanto mais cai ele tiver, não quanto mais aplicação financeira tem. Então, a gente observa um problema bastante grave e o investimento público também, que foi significativo no período desenvolvimentista, ele, na verdade, parou de crescer e é muito baixo. E ele também responde pela queda da participação da indústria na formação no PIB. Ou seja,
A adoção de um arcabouço fiscal que o atual governo fez prejudica muito, porque eles fazem contingenciamento não apenas de gasto social, Bolsa Família, BPC e outras transferências, eles fazem contingenciamento de investimento público produtivo, que é em infraestrutura, onde o setor privado não vai colocar, o capital não vai colocar dinheiro ali. Então, a gente vê pelo gráfico, ó, quando a indústria cresceu, que é a linha azul, né, a gente vê que o investimento produtivo, né, a linha vermelha é a indústria de transformação, quando ela cresceu, é porque a linha azul, que é o investimento público, o investimento do governo, estava crescendo, estava impulsionando a indústria. O discurso que diz, não, agora o crescimento vem do setor privado, não funciona. Inclusive é pré-keynesiano, porque a concentração de renda não vai fazer nenhum empresário colocar dinheiro onde você não tem demanda. A demanda tem que ser primeiro gerada pelo próprio governo. Mas como eles cortam gasto, eles travam o crescimento da demanda. Tá? Favorece quem? Quem não precisa produzir para vender. O setor financeiro, tá? Que não produz nenhuma mercadoria concreta, e o seu sócio, que é o exportador de commodities, cuja demanda é externa. Então, você pode massacrar o consumo interno, prejudicar as famílias, fazer explodir o superendividamento e a inadimplência das famílias, que a gente tem acompanhado isso, que é subproduto da financiarização, porque a demanda é externa. Um não precisa produzir para vender nada, que vive de captação de recursos de famílias e de empresas. E o outro, a demanda é externa. Então, isso é muito grave. O resultado, né, um dos resultados, que na verdade é também um ponto de partida para os outros módulos do projeto de pesquisa, é que os ganhos de produtividade são extremamente baixos. Vocês terem uma ideia, 4,3% no passado, e agora 0,1% se a gente pegar da década de 80 para cá. Se a gente pegar de 1995, período pós-real, para cá, o crescimento da produtividade é 0,78%. Tá? E os colegas me disseram, poxa, a FGV é 0,8%. Pô, 0,78 é 0,8, é a mesma coisa. Então, chegaram à mesma conclusão que o nosso estudo, ou seja, a produtividade crescendo num ritmo extremamente baixo para poder melhorar as condições de vida da população de maneira durável, sustentável, porque não adianta, a política social ela não pode tudo, ela tem que ser articulada com mudanças estruturais pró-desenvolvimento, basicamente para elevar a produtividade do trabalho, a produtividade sistêmica da economia. E um gráfico que é bastante, tabela, né, bastante ilustrativa, é exatamente isso. Ó. A razão entre o estoque de capital fixo produtivo por trabalhador ocupado crescia a uma média de 5,2% nesse período desenvolvimentista, 1951-80. A década de 80, a gente sabe que é uma década perdida de crise, de alta inflação, mas ela está aí para ver, para a gente perceber que mesmo na década perdida dos 80, a produtividade sistêmica, macroeconômica da economia brasileira cresceu a 0,74%. Hoje, a produtividade não, né? A razão capital-trabalho cresce 0 a 32% menos. Ou seja, como a taxa de investimento produtiva é de apenas 17% do PIB, a razão K sobre N, evidentemente, acompanha, que é um resultado da taxa de investimento produtivo. E como um efeito direto, a gente vai ter a produtividade do trabalho, como eu falei, crescendo a 0,78%. Tá? Então, em vários momentos, a política social é como se você estivesse enxugando gelo. Você melhora a vida temporariamente, aí se você mudar o governo, entrar um governo de oposição, a economia anda para trás, porque não é estrutural. Você melhorou de maneira temporária enquanto durou aquela transferência de renda. Quando ela parar, as pessoas voltam a ingressar no contingente de pobres e de extremamente pobres. Então, assim, é uma coisa que nos preocupa muito. Olha, o PIB per capita crescendo a 1,37%. Colegas da demografia já me disseram, Miguel, a demografia está ajudando a economia. Sim, mas a gente tem que aproveitar isso e bombar o crescimento. Não pode usar a população para servir a economia. A economia que tem que servir a população é justamente o contrário. Senão a gente vira neomalthusiano. Então, a gente observa que o que eu falei para vocês, ó, aí você tem a taxa Selic, a famosa taxa Selic, que está toda hora na mídia, e o Banco Central não para de aumentar, que o Banco Central está preocupado em servir a elite rentista e os proprietários de banco. Então, você vê que ela puxa realmente
a acumulação financeira, que é mensurada pelo estoque de ativos financeiros não monetários, e aquelas barrinhas azuis que a gente tem lamentado e nos preocupado muito é justamente a acumulação produtiva. 1,61 vezes, ou seja, um crescimento de 161% desde 1980, mas, em compensação, o ativo financeiro vai a 2.663%. Então, isso, na verdade, é um obstáculo colossal, tá? Monumental ao desenvolvimento efetivo de nosso país. Tá? E, como se não bastasse, a gente tem as políticas de austeridade fiscal, que elas não entregam o que prometem, elas entregam o quê? Entregam a renda de juros. Esse ano a gente vai pagar basicamente 1 trilhão de juros e amortização da dívida para o setor bancário financeiro. Eles estão muito felizes, porque já capturaram o Banco Central, que teve a sua autonomia legalmente concedida. Então, ele agora está liberado para servir mais agilmente aos rentistas e ao setor bancário financeiro do Brasil e do setor externo, porque o capital financeiro estrangeiro, basicamente americano, europeu, eles entram no Brasil para receber essa renda de juros que ninguém paga no mundo, só o Brasil. A gente observa que existe aí um discurso, que é um discurso que falseia a realidade. Primeiro, o governo, esse ano, o ministro da Fazenda quer o déficit zero, o ano que vem o superávit. Ora, mesmo quando os governos do Lula 1, Lula 2 e Dilma 3 e Dilma 1 fizeram superávit fiscais primários, que é basicamente você pega a arrecadação total, tira o gasto social, aí é tranquilo, com crescimento econômico, a arrecadação sobe e corte dali, corte daqui no gasto social, você consegue superávit. Mas, paralelamente, o déficit no conceito total, que a gente chama nominal, que é o conceito do FMI, chama-se necessidades financeiras do setor público, aqui está acima da linha horizontal do zero. Quando a necessidade é positiva, então é déficit. Aqui é superávit, essas barrinhas verdes, porque está abaixo de zero. Então, necessidade negativa é superávit, ou seja, mesmo quando o governo consegue fazer superávit fiscal primário, o déficit nominal, ou seja, ele continua gastando mais do que arrecada. E, na verdade, tem outra falácia nesse tipo de divisão que a gente chama de pré-keynesiana da economia. A nível da economia como um todo agregado, é impossível que todos os setores, por exemplo, o setor público e o setor privado, sejam simultaneamente superavitários. Por quê? Porque se o governo pretender ser superavitário, inclusive no conceito de déficit total, esse aí, ele pega a arrecadação, tira o gasto social, que são os gastos primários, e tira os juros, tira 1 trilhão de juros. Aí vira a conta, fica negativo. Mas se ele pretender ser positivo nesse conceito, é o setor privado que vai ficar deficitário. Então, assim, a falácia do argumento consiste no seguinte: olha, vamos ter superávit fiscal primário, mas o total, que é o nominal, continua liberado. A lei da responsabilidade fiscal e o arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda, eles não impuseram nenhum limite, nenhum teto para pagamento de juros. Né? Porque se você quisesse respeitar essa racionalidade, que é pré-keynesiana, do governo tentar ser superavitário ou equilibrar suas contas, tem que botar na balança também a despesa de juros, porque são despesas. Tá? Mas não, eles ocultam e vão só mirar o quê? Corte de... O governo, por exemplo, recentemente usou o pé de meia para poder cumprir a exigência do mínimo constitucional para a educação, mas o pé de meia é basicamente um recurso, tipo uma bolsa, uma poupança financeira para estudante, não tem nada a ver com investimento produtivo em infraestrutura, por exemplo, das nossas universidades. Muitas delas têm problema de infraestrutura, de parede caindo, falta de água, de luz, atraso no pagamento de conta de luz. Então, isso foi deixado de fora justamente para se cumprir a lógica pré-keynesiana do arcabouço fiscal. A gente sabe que é um contrassenso isso. Tá? Isso não entrega o que promete, entrega o que é esse 1 trilhão de reais que a gente vai pagar até o final do ano. Então, a gente tem déficits nominais, mesmo quando tem superávit fiscal. O governo precisa estar em déficit para poder fazer com que o setor privado da economia, basicamente o setor financeiro, permaneça superavitário, porque ele está fazendo a entrega do recurso, ele está drenando o recurso de toda a sociedade, recursos orçamentários, e entregando para o setor bancário financeiro.
E por isso que eles ficam na cola do governo, exigindo aumento de juros, exigindo corte de gasto social. Exatamente isso que eles fazem o tempo todo. A mídia está na mão deles, porque o principal patrocinador da grande mídia hoje é o setor bancário financeiro, e o segundo é o agrobusiness, que vem com essa história falaciosa de o agro é tudo, o agro é pop, tech, que aquilo é uma conversa fiada, não tem fundamento empírico nenhum. Outro ponto também fundamental é que o estoque da dívida pública, 62% o estoque de ativo financeiro total, 62% é dívida pública, que é um filé mignon para o mercado financeiro. A gente vive uma época de demonização da dívida pública, mas a dívida pública no Brasil rola em real, não tem problema nenhum, é igual ao do Japão, rola em real, não é como o da Argentina, que é em dólar. E o regime de política econômica, completamente fora do que a gente esperava para o desenvolvimento de um país. A política fiscal ela foi convertida, ou foi reduzida a um instrumento de geração de caixa para a União, em sua aceitação à crítica de políticas pré-keynesianas de austeridade fiscal, tá? Consideradas necessárias e eficientes. Política monetária extremamente restritiva, marcada por taxas reais de juros anômalas que penalizam tanto o crédito para consumo como para investimento produtivo. Inclusive, eu estou num grupo WhatsApp com colegas do Banco Central que são desenvolvimentistas e eles acham absurdo o que os colegas vêm fazendo, que é elevar sem parar a taxa Selic. Tá? Ou seja, toda a iniciativa de neoindustrialização do vice-presidente Alckmin e ministro, né, que é bem-vinda, e isso é cancelada, tá, pelo aumento de juros, porque nenhum empresário vai investir com juros lá em cima, não vale a pena, ele vai botar o dinheiro dele em renda fixa. Outro ponto também fundamental é para mostrar que são juros, é o pagamento de juros que puxam a dívida pública. A dívida pública é aquela azul ali, o vermelhinho é a taxa Selic real em capitalização composta, que é o padrão de acumulação rentista do setor bancário financeiro. E a linha amarela é o pagamento de juros que, se você for ler do lado esquerdo, ali para 2025, né, a gente atualizou, mas vai chegar ali, está em abril ainda, até o final do ano é basicamente R$1 trilhão em pagamento de juros. Dá para cobrir o alegado déficit da Previdência, dá para cobrir gasto em saúde, educação, política social, tudo. E eles ocultam isso descaradamente e nos causam uma revolta, eu diria uma revolta científica e intelectual. Tá? A gente tem aí um teste, inclusive tem uma versão mais atualizada, essa está um pouco defasada, porque vai até 2018, mas é um teste muito usual em econometria de causalidade de Granger. O Granger foi um estatístico na graduação, depois ele fez um doutorado em econometria e tem uma contribuição muito grande nessa área para a gente. E a pergunta que esse teste faz é, os juros altos, né, as taxas de juros são altas porque a dívida é alta, que esse é o argumento do banqueiro, do economista das finanças, tá? Ou a dívida pública cresce porque as taxas de juros são altas. O que diz esse teste de causalidade de Granger? Ele está dizendo, a Selic real capitalizada, ela não causa Granger a dívida pública. E recusou, né? Ou seja, não aceitou, anula. Anula essa hipótese. Ou seja, então causa. E ele faz a pergunta ao contrário. A dívida pública não causa a Selic, não causa aumento da Selic, não rejeitou a hipótese nula. Portanto, a causalidade vai do aumento da taxa de juros para a dívida pública, porque como eles colocam, o próprio governo e a grande mídia que está com eles, e está com o mercado financeiro sobretudo, diz, olha, a impressão que nos dá é que o governo está gastando muito com a nossa população, o que é falso. Senão o SUS estava super bem capitalizado. O SUS está subfinancializado. Estou confundindo com financiarização. Ele está subcapitalizado porque o SUS, em termos de arquitetura institucional, é brilhante. Se a gente tivesse mais recursos, ninguém precisaria fazer plano de saúde. Então, isso tem nos preocupado muito e, por todos os ângulos que a gente olha esse modelo, não dá para dizer que a gente tem um modelo efetivo de desenvolvimento. Eu sempre, quando eu discuto isso com os colegas em grupos de pesquisa, eu fico imaginando os chineses. Eles são muito educados. Os chineses têm 1.400.000.000 de habitantes e, em termos de paridade de poder de compra, já passaram o PIB dos Estados Unidos e lá para 28, 30 vão passar
com muita chance o PIB per capita. E é um país em visível desenvolvimento econômico e social. Eles atualizaram agora, antes era 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, sem Bolsa Família, com geração de emprego e renda. Então é algo estrutural que fica, mesmo que você mude o governo. E você vê lá, como eu tinha comentado, 42% do PIB da China é investimento produtivo, não é aplicação financeira. No Brasil, 17%. Pô. A gente precisa, por exemplo, de recursos para a nossa escola, de infraestrutura. Cadê o recurso? Não vem, esse ano não vem, o ano que vem também não virá. Mas vai R$1 trilhão para o setor bancário e financeiro. Geração de emprego de baixa qualidade, porque a gente mediu economicamente a elasticidade, que é a sensibilidade do emprego, da ocupação ao PIB, é alta. Por que é alta? 70% é serviço, e o serviço emprega muito. Então você consegue gerar emprego, mas você olha a qualidade. Inclusive a definição de ocupação. Então não confundir emprego com ocupação. A PNAD, seguindo a metodologia internacional, ela diz, olha, considera-se ocupado pessoas que trabalharam pelo menos 1 hora na semana. Pô, do ponto de vista do desenvolvimento, isso é um fracasso, porque uma economia não se desenvolve gerando bicos para a sua população. Não pode deixar milhões de pessoas trabalhando algumas horas na semana e dizer, olha, a taxa de desemprego caiu. A mídia coloca lá, é o menor nível da série histórica. E daí? Qual é a taxa média de remuneração? O rendimento médio salarial, R$ 3.400 pela PNAD. Tá? Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser revistas e precisa criticar, né? Porque a ciência tem que ser crítica e autocrítica, senão ela vai ficar fazendo ideologia. Superendividamento e inadimplência das famílias de baixa renda. Isso é constante, e agora, inclusive, vai aumentar no setor privado, porque o governo permitiu que o consignado fosse para quem é seletista, para agrado dos bancos. Foi pressão, o que me foi informado é que foi pressão da Febraban. E o governo aceitou. Desindustrialização, reprimarização e baixa produtividade são resultados diretos desse modelo econômico. 70% da pauta de exportações são commodities. Então, a gente mantém, por exemplo, com a China, a gente mantém uma relação de centro-periferia. A China é o centro, vendendo o que há de mais tecnológico e de maior valor agregado, maior lucro, e a gente vendendo alimento, vendendo soja, que é um retorno ao século XIX. A gente já viu esse filme quando era o café no lugar da soja. Então não mudou muito. A gente está voltando. E quem é que ganha? Quem ganha é o agronegócio, não é a nação que está ganhando. Tá? Plataforma de revalorização rentista para capitais nacionais e estrangeiros. O Brasil é isso, são duas plataformas. Uma de exportação de commodities, como eu falei, e outra de valorização rentista financeira, que vai prejudicar, que tem prejudicado muito o setor produtivo do país. Alta concentração da renda e da riqueza, porque se você transfere R$1 trilhão para quem já é bilionário, haja Bolsa Família, BPC e outras transferências, você, na verdade, está fazendo o Estado trabalhar como Robin Hood às avessas, tirando da classe média assalariada, que é descontada em folha de pagamento, e dos mais pobres via tributação direta e transferindo para as elites. Então, assim, por qualquer ângulo que você olha esse modelo, não dá para dizer que o Brasil tem um autêntico modelo de desenvolvimento. Ele tem um modelo de curto prazo de maximização da renda financeira e dos lucros do agronegócio e dos demais setores de commodities. Mais nada. Não é eu que estou falando com uma certa implicância com a política, não é isso. Na verdade, são os dados que a gente tem que mostram isso. E essa pesquisa do IBGE, feita no IBGE anaense, com o apoio do CNPq, nos deixou preocupados quando a gente olhou, porque a gente esperava que a gente tivesse mais produtividade para poder aproveitar a janela de oportunidade demográfica, mas a gente não vai conseguir aproveitar. Tá? Infelizmente, se o modelo não mudar, não for outro, não vai adiantar nada. Instituições de bem-estar social que são permanentemente questionadas e subfinanciadas. Né? Reforma, agora já estou falando de uma nova reforma da Previdência, e agora tem a reforma administrativa, que se passava a destruir o serviço público. Eles querem, na verdade, mercantilizar a atividade da gente. É isso que eles querem. Tá? E poder contratar e demitir ao sabor das eleições, tá? Como era no passado, antes da Constituição de 88, que obrigou a fazer concurso público e colocar o servidor como estatutário com estabilidade. A estabilidade é para isso,
para não deixar que os interesses do setor privado, sempre voltado para o lucro e não para a sociedade, assedie o servidor público, assedie o serviço público de maneira geral. Níveis explosivos, isso aí é o fechamento, né? O coroamento da ausência de um modelo efetivo de desenvolvimento. A explosão da violência e insegurança pública nas nossas cidades, no Brasil como um todo. Tá? Então, isso... Oi? Alô? Bom, gente, a conclusão é essa. O modelo econômico brasileiro atual ele prioriza as demandas do setor financeiro e exportador de commodities, prejudica o setor industrial, provoca desindustrialização, reprimarização e concentração de renda e riqueza. A principal reforma de que o Brasil precisa, e ninguém fala, tá? É a reforma do setor financeiro, do setor bancário financeiro, para poder baixar juros e colocar o setor financeiro a serviço do desenvolvimento, não a serviço deles mesmos. Produzir e exportar produtos de maior complexidade econômica, maior conteúdo tecnológico, para não ficar voltando ao passado primário exportador, que me lembra muito a economia cafeeira do século XIX até os anos 30. É preciso implementar uma estratégia nacional de desenvolvimento com política industrial e investimento público em infraestruturas fundamentais para elevar os ganhos de produtividade. A gente tem aí, segundo uma estatística, para cerca de 60% da população brasileira ainda sem saneamento básico. Que é um absurdo, o Brasil não tem cano, não tem bomba d'água. Falta investimento do governo, porque o setor privado não coloca dinheiro nessa área cujo retorno é de mais médio para longo prazo. Tá? Eu fico por aqui. Tá? Desculpe aí os problemas de interferência e de acesso. Tá? Alô? Muito obrigado, professor Bruno, pela apresentação. Bom, se tiverem perguntas ou considerações a mais, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone e perguntar ou pelo chat. Vou ver se tem mais alguma coisa. Professor Paulo Januzzi parabeniza o Miguel. Agradeço ao Paulo. Muito bom ter o Paulo aqui com a gente. Enfim, isso tudo tem mexido muito com a gente nesse grupo de pesquisa, que são economistas que estão muito preocupados com o desenvolvimento. Ok, Paulo. Valeu. Mas causa assim, a gente sempre quando estuda isso, eu fico imaginando os chineses, né? Os chineses são educados. Mas ele deve olhar assim, poxa, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, nós temos 1 bilhão e 400 milhões e estamos passando os Estados Unidos. Deve olhar para, poxa, esse brasileiro é trouxa. Não faz o que tem que fazer, né? Porque para nós seria muito mais fácil. A gente tem recurso natural, tem uma série tem capital humano, basta fazer as políticas corretas. Questionar esse modelo. Esse modelo, na sua essência, é o mesmo que começou lá nos anos 90, né? Um modelo na essência. Na essência, é exatamente um modelo financiarizado, dependente, e prejudica a gente. A gente no IBGE, na ENSE, a gente tem sentido isso, a escassez de recurso, tá? Dificuldade para ter financiamento para viagem de trabalho, não é de passeio. Tudo isso já é fruto desse modelo, que esse modelo é um modelo de corte. Ele só não corta os pagamentos de juros para a elite, para o capital bancário financeiro. Né? Isso causa uma revolta muito grande na gente, como cidadão e como pesquisador na área de desenvolvimento. E só para fechar, assim, eu gostaria de dizer que a nossa preocupação na POSA, desde que a ENSE fundou a sua pós, né, é pensar a condição de vida, a política social, a política pública. Então, mas tem que pensar a produtividade. É por isso que a gente se preocupou em colocar essa variável no centro. Tá? Um país que tem uma produtividade baixa, estagnante, é muito difícil você resolver os problemas da sociedade. Muito difícil. Tá?
haja orçamento, haja política social, e inclusive com a ameaça de uma vitória de uma extrema-direita obtusa que não vê isso como necessário. Tá? Eu fico por aqui, agradeço aí a paciência de todo mundo em me ouvir. Muito obrigado. Bom, lembrando mais uma vez que o cadastro dos projetos de pesquisa, o catálogo, versão 2025, está aberto até a próxima sexta-feira, dia 21. O gabinete da ENSE encaminhou nota a todo o corpo dos professores, com link para o formulário. O núcleo prorrogou por mais uma semana, então vai até o dia 21, o prazo agora sexta-feira para o cadastramento, tá? Bom, então, mais alguma pergunta? Deixa eu verificar aqui. Bom, acredito que não. Então, agradeço a professora Carla, professor Bruno, a presença de todos, e até uma próxima oportunidade e até um próximo webinário e seminário. Valeu, obrigado, Luiz Felipe, Carla, Malu e a todos os demais participantes. Abraço grande. Obrigada, Abraço. Carla. Obrigada, Miguel. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde a todos.